salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Vamos dar continuidade à nossa formação sobre o sacramento da penitência. Hoje a gente vai ver um pouco sobre a celebração deste sacramento. É muito importante que tanto o sacerdote quanto o fiel saiba se preparar bem, não é, para este sacramento. Nós já sabemos que o ministro do sacramento da penitência é ou padre ou bispo. O local aonde se deve celebrar este sacramento, a não ser que haja uma causa justa, deve ser celebrado ou na igreja ou no oratório. Quanto ao confessionário, a Conferência dos Bispos do Brasil, estabelece suas normas. Mas o que a conferência também propõe é que haja sempre em lugar visível confessionários com grades fixas entre o penitente e o confessor, dos quais possam usar livremente os fiéis que o desejarem. Não se ouçam confissões fora do confessionário, a não ser por justa causa. Mas hoje a gente vê, que é uma justa causa, não é? Até um dia desse eu escutei uma reportagem de um padre atendendo confissões, não é, em um shopping. Isto é possível tranquilamente. Agora, o local ordinário deve ser a igreja e o confessionário. O tempo de celebração. Essa celebração pode acontecer em qualquer dia e em qualquer tempo. Nós usamos principalmente o tempo da Quaresma, por ser um tempo propício à conversão. O tempo do Advento também deveria ser um tempo de confissão. Agora, a igreja deve sempre disponibilizar sacerdotes para o atendimento de confissões. Então, geralmente na paróquia, o sacerdote estabelece um horário e fica ali à disposição para o atendimento das confissões. Outro ponto importante é o rito. Vamos ver agora o rito. Rito para reconciliação individual dos penitentes. Primeiro, a preparação do sacerdote e do penitente. Então, antes de atender às confissões, o sacerdote deve se preparar, ir diante do Santíssimo, fazer uma breve oração, pedir a Deus a iluminação do Espírito Santo para que possa atender bem os fiéis. Quanto ao penitente, deve fazer o seu exame de consciência e meditar na palavra de Deus, Fazer uma meditação sobre a palavra de Deus, confrontará a sua vida com os exemplos e os mandamentos de Cristo e vai pedir a Deus, que Deus o perdoe. Então, esse momento de preparação é muito importante. Tem pessoas assim, que não se preparou para a confissão. Aí quando chega na igreja, vê o padre atendendo confissões, aí quer se confessar. Se você aproveita aquele momento ali antes para se preparar, tudo bem. Se você não se preparou, não vá se confessar. A não ser que seja uma questão grave. Porque é muito importante essa preparação. Depois o sacerdote acolhe o penitente com amor fraterno. Faz o sinal da cruz,
o penitente faz o sinal da cruz, que o padre pode fazer ou não, né? Porque às vezes são muitos penitentes, então você pode fazer no início, com o primeiro, né? Depois o sacerdote, com uma breve fórmula, exorta o penitente à confiança em Deus. Se você não conhece o padre que você vai se confessar, você deve indicar para ele o seu estado de vida. É importantíssimo. Padre, eu sou casado. Eu sou casada. Se for um padre, eu sou padre. Eu sou solteiro. Então é muito importante porque, às vezes, a gravidade do pecado depende do estado de vida da pessoa. Então isso é de fundamental importância, né? A gente ter isso, colocar, porque você não pode se comportar, se você é casado, você não pode se comportar como uma pessoa solteira. Se você é padre, você não pode se comportar como leigo. Então você diz, a pessoa diz, eu sou padre. Se for padre, sou padre. Casado, sou casado. Religiosa, religioso, sou religioso, religiosa. Solteiro, sou solteiro. Isso é de fundamental importância para que o padre possa avaliar a gravidade dos seus pecados, né? Depois vai dizer, é bom dizer também o tempo que não se confessa. E falar das dificuldades, não é? Quais são as dificuldades que eu enfrento para viver a vida cristã? Para que o padre possa desempenhar bem, não é, o seu ministério. A partir daquelas informações que você passa, que você diz para ele. Depois é importante a leitura da palavra de Deus. Uma breve leitura, né? Uma breve leitura, um versículo de um salmo, uma palavra de nosso Senhor, né, que possa iluminar aquela situação. Aí vem a confissão dos pecados. O penitente confessa os pecados. E, se for necessário, o sacerdote ajuda o penitente na confissão dos pecados, para que seja uma confissão íntegra. Não podemos nos adiantar em muitas perguntas, em querer saber detalhes. Não cabe a nós querer saber detalhes. Eu cometi um adultério. Não cabe a nós querer saber detalhes, né? Você pode se perguntar. Se a pessoa diz assim, eu sou casado, praticou o adultério, manteve uma relação sexual fora do casamento. A gravidade é uma. Eu sou solteiro, a gravidade é outra. Tá vendo? Então, é um pecado grave, mas o estado de vida da pessoa torna aquele pecado mais grave ainda. Eu sou padre, mais grave ainda, né? Um adolescente, menos grave. Então, é esse conhecimento que o padre precisa ter, não é, para poder avaliar bem a gravidade daquele pecado. Praticou uma vez, não, é constante. A gravidade já muda também, né? Se o penitente causou dano ou escândalo a alguém, fará com que se comprometa a repará-los devidamente. Aquilo que eu falei também, né? Se você levantou um falso contra alguém, então você precisa ir às pessoas que você levantou falso e dizer, eu estou mentindo. É preciso uma reparação, né? Se você roubou, você precisa devolver aquilo que você roubou. Não pode guardar. Se confessou e pronto, vai ficar. Não, de jeito nenhum. Depois disso, o sacerdote vai impor ao penitente uma satisfação.
que não é apenas expiação pelas faltas passadas, mas também uma ajuda, um remédio para a sua fraqueza, devendo corresponder à gravidade e à natureza dos pecados. Em que vai consistir essa satisfação? Em orações, em obras de caridade, em ajuda ao próximo, na prática das obras de misericórdia, né? Então, essa deve ser a penitência, não é? Que a pessoa deve, que o sacerdote deve colocar para aquela pessoa. Depois disto, o penitente manifesta sua contrição, não é? Se arrependeu dos seus pecados, o propósito de levar uma vida nova, e aí vem a oração de absolvição. O sacerdote estende suas mãos, pelo menos a mão direita, sobre a cabeça do penitente, pronunciando a fórmula da absolvição. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Quando o sacerdote diz estas palavras, ele faz o sinal da cruz sobre aquela pessoa que está recebendo aquela absolvição. A fórmula completa é assim: Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do Filho reconcilia o mundo, e envia o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Então, a fórmula do sacramento da penitência é trinitária, né? A reconciliação do penitente procede da misericórdia do Pai. Depois, através da ação do Filho, que veio a este mundo para nos reconciliar, e exalta a ação do Espírito Santo no perdão dos pecados. E, finalmente, evidencia o aspecto eclesial do sacramento, porque a reconciliação com Deus é solicitada e concedida pelo ministério da Igreja. Então, você vê aí a ação da Santíssima Trindade e depois a ação da Igreja. Pai, Filho e Espírito Santo e depois a Igreja. Depois de receber o perdão dos pecados, o penitente proclama a misericórdia de Deus e lhe rende graças, em breve aclamação tirada da Sagrada Escritura. Aí o sacerdote vai e o despede com a paz de Cristo. É uma pena, não é? Porque a gente não enfatiza essa confissão do louvor a Deus, essa confissão de ação de graças. A gente, às vezes, fica somente na confissão dos pecados. Essa ação de graças quase não se faz, né? Porque eu não sei se vocês percebem, mas no sacramento da penitência, neste rito que eu estou apresentando, se enfatiza muito a presença da Sagrada Escritura, a presença da Palavra de Deus, né? É uma pena porque, primeiro, o número, né? O número de penitentes às vezes, e depois o próprio desconhecimento do nosso povo em relação à Palavra de Deus. Porque como seria bom, né, em casa você escolhesse o versículo bíblico, né, a partir do seu exame de consciência, né, o versículo bíblico que orientasse a sua confissão. Né. E depois, assim, no final, você poderia dizer: Padre, eu escolhi este versículo desse salmo para agradecer a Deus, não é,
pelo perdão recebido. Então você ia para o sacramento da penitência, a confissão, com a Bíblia, com a palavra de Deus. É claro que o padre deve estar também com a Sagrada Escritura, mas você levaria a Bíblia. E já em casa, você escolheria esses textos. Tanto o texto que ilumina, né, pode perguntar para o padre, né, pode ser esse, padre. Eu fui muito tocado por esta palavra quando eu fui me preparar para receber o sacramento da penitência, né? E no final, você é que vai louvar a Deus, você vai agradecer a Deus. Então você pode escolher o versículo, né, do Salmo, ou outra oração que você possa louvar a Deus. Mas tudo dentro da Sagrada Escritura, né? Por exemplo, você poderia escolher, aí você já em Lucas, não é? A minha alma engrandece o Senhor. Exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Pronto. Como louvor, não é? Como ação de graças pelo sacramento recebido. Então, mas às vezes o número de pessoas, não é? A falta de conhecimento das Sagradas Escrituras, do contato com a palavra de Deus, dificulta, não é? Dificulta essa celebração, que é uma celebração muito bonita. Não é uma celebração de meter medo, mas é uma celebração de louvor. Louvar a misericórdia de Deus, né? Dentro do perdão da minha vida pecaminosa. E daí começa uma nova vida. Agora aqui diz assim, rito abreviado. Quando a necessidade pastoral o aconselhar, o sacerdote pode omitir ou abreviar algumas partes do rito, sempre mantendo integralmente a confissão dos pecados, a aceitação da satisfação, o convite à contrição e as fórmulas da absolvição e da despedida. Né? Essa é um mutirão de confissão. Não dá para você fazer uma celebração assim, tão bonita, não é? Então, geralmente, se abrevia um pouco. E, em perigo de morte iminente, basta que o sacerdote diga as palavras essenciais da fórmula da absolvição. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Basta que o padre possa fazer isso, né? Neste momento, quando o caso é um doente terminal. É um doente terminal. Ou a pessoa já está quase morrendo, né? De morte iminente. E depois a gente tem as celebrações, né? As celebrações em que você faz uma celebração de reconciliação com vários penitentes, onde é lida a palavra de Deus, feita uma homilia, feito um exame de consciência, e depois vários sacerdotes ou um sacerdote se dispõem a atender cada pessoa individualmente. É o que se chama rito para a reconciliação de vários penitentes com confissão e absolvição individuais. Não se pode dar absolvição geral. Agora, quando é que vai se dar a absolvição geral? Aquelas comunitárias, que a gente viveu muito isso. Mas o direito da igreja vai dizer o seguinte: não se pode dar absolvição ao mesmo tempo a vários penitentes sem prévia confissão individual. A não ser que, letra A, haja iminente perigo de morte. Você está no navio, o navio começa a afundar. Pronto. Não tem como atender cada um individualmente, né? E não haja tempo para que o sacerdote ouça a confissão de cada um dos penitentes. B. Haja grave necessidade
Isto é, quando por causa do número de penitentes, não há número suficiente de confessores para ouvirem as confissões de cada um, dentro de um espaço de tempo razoável, de tal modo que os penitentes sem culpa própria seriam forçados a ficar muito tempo sem a graça sacramental ou sem a Sagrada Comunhão. Essa necessidade, porém, não se considera suficiente quando não é possível ter os confessores necessários só pelo fato de grande concurso de penitentes, como pode acontecer numa grande festividade ou peregrinação. Então, o que é que essa palavra quer dizer? Né? Quando há um grande número de penitentes na paróquia e o confessor, né? E só há um confessor. E o tempo é curto. Para resolver este problema, nós fazemos os mutirões de confissão. Pronto, aí resolveu este problema, né? Uma grande peregrinação, vai muita gente para o Juazeiro. Pode-se fazer a confissão geral, comunitária? Não. Lá o bispo vai colocar à disposição vários confessores para atender aquelas pessoas. Para que um fiel possa receber validamente a absolvição dada simultaneamente a muitos, requer-se não só que esteja devidamente disposto, mas que ao mesmo tempo se proponha também a confessar individualmente no tempo devido os pecados graves que no momento não pôde assim confessar. Está vendo? Então, está tendo um perigo de morte com várias pessoas. Dá-se a confissão, dá-se a absolvição geral. Mas aí, primeiro, tem que estar devidamente arrependido e segundo, tem que, se eu escapar dessa, vou me confessar. Está vendo? Principalmente quem cometeu os pecados graves. Nós agora vamos dar um passo à frente. Nós vimos que há 2 sacramentos de cura. Agora, minha gente, cura aqui não é cura só física, não. Não. A cura é a cura do homem todo, a cura na sua dimensão espiritual, a dimensão da espiritualidade. E o segundo sacramento é a unção dos enfermos. Pela unção dos enfermos, a Igreja entrega os doentes aos cuidados de Deus, do Senhor sofredor e glorificado, para que os alivie e salva. Exorta os mesmos a que livremente se associem à paixão e à morte de Cristo e contribuam para o bem do povo de Deus. A enfermidade e o sofrimento faz parte da vida humana. Sempre estiveram presentes entre os problemas mais graves da vida humana. Na doença, o homem experimenta sua impotência, seus limites, sua finitude. Toda doença pode fazer-nos entrever a morte. Então, às vezes a pessoa se acha muito forte, não é? Mas a doença é para nos lembrar que nós somos seres finitos, né? E que quando a pessoa fica doente, a pessoa corre perigo de morte. A enfermidade pode levar a pessoa à angústia, a fechar-se sobre si mesma, ao desespero e à revolta contra Deus. A enfermidade pode levar a pessoa a estas situações, não é? Os estudiosos, eles colocam algumas etapas no processo de doença das pessoas, né? A primeira etapa, quando uma pessoa recebe a notícia de que está com uma doença grave,
é a negação. E isso não está acontecendo comigo. Primeira coisa. Vou procurar outro médico. É a negação. Depois vem a segunda etapa, que é a etapa da barganha. O que é isso? Vou rezar todas as novenas possíveis para ser curado. Vou fazer todas as promessas possíveis para ser curado. É o que os estudiosos, os psicólogos chamam, é o momento da barganha. É um momento normal. Ninguém deve criticar, ninguém deve machucar aquela pessoa que já está muito sofrida. Primeiro, a negação. A pessoa não aceita, não se convence daquela doença. Muitas vezes fica procurando médicos e médicos, recebendo o mesmo diagnóstico, mas não quer aceitar. Não quer aceitar aquela realidade. Quando a pessoa vê que não tem saída, então ela entra em outro processo, que eles vão chamar de barganha. É aquela questão de rezar, de ir em busca de uma cura. Então a pessoa faz muitas promessas, faz muitas orações, busca muito a Deus, para receber aquela cura. Só que aí começa também a perceber que não está resolvendo a situação. Aí entra num outro processo, que é o processo da depressão. A pessoa fica angustiada e deprimida. Muitas vezes fica revoltada contra Deus. Essa revolta contra Deus pode se manifestar logo no começo, no início da negação, e também nesse momento da depressão. Eu fiz tanta coisa bonita, eu participei tanto da igreja, eu rezei tanto e Deus não me escuta. Entendeu? Então a pessoa entra, não quer receber visitas, fica um pouco fechada, não é? Faz parte do processo. Não queira criticar aquela pessoa de jeito nenhum. É o pior momento para você chamar o padre para visitar aquela pessoa. É o pior momento. Porque é o momento que a pessoa não quer estar só. Depois desse processo, aí vem o último, é o processo de aceitação. A pessoa aceita aquela realidade. Aí ela se acalma, se tranquiliza, não é? E é o momento mais fácil receber a visita do sacerdote. Esse processo, padre, acontece com todo mundo? Não. Tem gente que da negação já passa para a aceitação. Não passa pelos outros dois processos. Cada ser humano responde de um modo diferente. Agora, a gente precisa ter uma sensibilidade. Eu vou contar uma história para vocês. Eu visitava um determinado hospital e, quando eu chegava, um rapaz, ele cobria o rosto. Quando eu entrava no quarto, na enfermaria, eu visitava os doentes e ele cobria o rosto, E eu ficava quieto no meu canto. Não dizia nada. Por quê? Porque ele está vivendo aquele momento. Ele não quer partilhar com ninguém. Então não é o momento de eu ficar próximo dele. Depois, com o passar, eu observei que eu ia toda semana, eu observei que ele não cobria mais o rosto. E já rezava o Pai Nosso junto com todo mundo. Não pedia a Sagrada Comunhão, não pedia unção, não pedia confissão, nada. Ele apenas rezava. Até o dia que eu cheguei e ele disse assim: Padre, eu quero me confessar. E eu atendi ele, dei a confissão, a Sagrada Unção e a Sagrada Comunhão. Está vendo? E uma semana depois ele foi a óbito. Então veja bem, é o processo das pessoas. Outra vez eu cheguei e um senhor estava muito revoltado, muito zangado com Deus.
E eu me sentei ao lado dele e ele disse muita coisa. Eu disse, olha, eu quero que o senhor diga tudo o que está no seu coração, tudo o que está engasgado, como se diz. E ele falou muito. Foi mesmo como o livro de Jó, que a metade do livro de Jó é Jó se queixando. E depois ele relaxou, se tranquilizou. Então, não é momento de você estar dizendo, não diga essas coisas contra Deus, não passe carão naquela pessoa. Deus não está zangado com aquela pessoa, Deus está sofrendo junto com aquela pessoa. Então, não é esse momento de ficar fazendo sermões. Não. A gente tem que entender o processo de cada ser humano. Porque receber uma notícia, você já imaginou um jovem de 23 anos receber uma notícia de um câncer que já está espalhado por todo o seu corpo? Receber a notícia de um câncer no fígado que só tem 6 meses, 4 meses de vida? Uma pessoa com 20 anos, uma pessoa com 30 anos? É um choque muito grande na vida daquela pessoa. Principalmente porque nós vivemos uma vida muito materialista. A gente vive uma vida muito do mundo. Então, não cultivamos a espiritualidade. E quando chega esse ponto, esse momento, se a pessoa tiver uma espiritualidade profunda, a pessoa vai reagir com mais tranquilidade. Mas quando não tem, bate o desespero total. E a pessoa precisa trabalhar aquilo dentro dela. E muitos até começam a buscar a espiritualidade, começam a buscar a oração. E tem outros que dizem, não, eu não quero. Então, até chegar o momento da pessoa. É claro que corre o risco da pessoa ir a óbito sem receber os sacramentos. Sim, mas no momento da depressão, no momento da negação, no momento da barganha, essa pessoa não a quer, não aceita. Então, o que é que você que cuida do doente, o que é que a comunidade deve fazer? A comunidade deve rezar, permanecer em oração, pedindo ao Senhor que aquela pessoa possa, no momento certo, receber os sagrados sacramentos. Mas não chegar e ficar julgando, Fulano está falando mal de Deus, está criticando a Deus, ficar julgando, ficar criticando, isso não deve ser feito de jeito nenhum, porque nós não temos o direito de julgar ninguém. Então, tanto a enfermidade pode levar a pessoa ao desespero, mas também pode tornar a pessoa mais madura, ajudá-la a discernir em sua vida o que é essencial. Porque é assim, outro ponto muito importante é que quando se recebe um diagnóstico, a gente pensa que vai morrer no outro dia. Aí quando é no outro dia que acorda, diz assim, eu não morri. Aí a vida vai passando. E a pessoa vai tomando consciência de que não é assim. Não é assim fatal, não é esse fatalismo. Não, de jeito nenhum. Mas é isso que a pessoa sente, o que a pessoa passa. Então, muitas vezes é um processo de anos. A gente recebeu na casa de apoio um senhor que um câncer no pâncreas. Aí geralmente se diz que câncer no pâncreas é 6 meses. Bom, o senhor já faz 3 anos que teve o câncer no pâncreas e está caminhando, está vivendo. Então não é assim, não é a coisa tão fatal. Então há esta possibilidade. É por isso, meu irmão e minha irmã, busque a Deus quando você tem saúde. Busque a Deus na sua juventude. Busque a Deus hoje. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer com você. Procure desenvolver a sua vida espiritual. Quando for agora no final do nosso curso, eu vou tirar algumas aulas para falar um pouco sobre vida de oração, sobre intimidade com Deus. Procure desenvolver a sua intimidade com Deus agora, nesse momento. Porque a gente não sabe o que
que se prepara para nós. E se eu não tenho essa intimidade com Deus, se eu não busco a Deus, como vai ser difícil enfrentar as dificuldades da vida, não é? Vai ser muito difícil, porque não é somente uma questão de uma doença fatal, não. Um acidente, você fica paraplégico, pronto, e aí? Como lidar com esta situação? Como viver o restante da vida em uma cadeira de rodas? Está vendo? Então, a gente tem que viver preparado, não é? Não é que vai viver a espiritualidade porque pode acontecer essas coisas. Viver a espiritualidade porque é bom, o Senhor é bom, o Senhor é suave, né? Mas isso vai nos ajudar muito na nossa caminhada. Não raro a doença provoca uma busca de Deus, um retorno a Ele. Então, muitas vezes, a enfermidade se torna um caminho de conversão, né? E o perdão de Deus vai curando, vai libertando aquela pessoa. A cura não é somente a cura física, mas a cura espiritual, a cura interior que Cristo nos oferece. O profeta entrevê que o sofrimento também pode ter um sentido redentor para os pecados dos outros, não é? Isaías 53, 11, não é? O sofrimento do servo sofredor. A gente pode oferecer os nossos sofrimentos a Deus, não é? As nossas dores a Deus, em união com as dores e os sofrimentos de Jesus. Cristo médico, na caminhada de Jesus neste mundo, Jesus teve um cuidado todo especial para com os doentes, para com os enfermos. A gente lembra até a história daquele oficial, né? Que chegou para Jesus e disse assim, meu filho está doente. E Jesus diz, eu vou curá-lo. Outra palavra muito bonita que eu gosto do Evangelho é daquele cego Bartimeu, que Jesus chega para ele e diz assim, o que é que você quer? O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Essa disponibilidade de Jesus para a visita aos doentes. Jesus se deixa comover. Comovido com tantos sofrimentos, Cristo não apenas se deixa tocar pelos doentes, mas assume suas misérias. Ele levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Agora, essa missão de Cristo, esse cuidado todo especial de Cristo para com os doentes, para com os sofredores, Cristo passa para a sua igreja. A igreja tem a missão também de cuidar dos doentes. Antes da Idade Moderna, os hospitais foram criações da igreja. Quantos padres? E aqui eu quero lembrar o exemplo de São Camilo, que cuidava dos doentes, que até criou uma congregação, não é? Os camilianos, para cuidar dos doentes. Então a igreja tem essa missão. Jesus disse, curai os enfermos. A igreja recebeu esta missão do Senhor e esforça-se por cumpri-la tanto pelos cuidados aos doentes, como pela oração de intercessão com que os acompanha. Ela crê na presença vivificante de Cristo, médico da alma e do corpo. E esta presença age particularmente por intermédio dos sacramentos. A gente vê, e de modo especial pela Eucaristia, pão que dá a vida eterna. Então, Jesus teve tanto carinho e tanto amor pelos doentes que ele instituiu um sacramento para os doentes, que nós chamamos de sacramento dos enfermos. Existe entre os 7 sacramentos um sacramento especialmente destinado a reconfortar aqueles que são provados pela enfermidade, a unção dos enfermos. E nós encontramos
esta unção dos enfermos na carta de São Tiago. Se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja para que orem sobre o doente. A oração da fé salvará o doente e, se tiver pecado, receberá o perdão. No curso dos séculos, a unção dos enfermos foi sendo dada cada vez mais àqueles que estavam em perigo de morte, né? Por isso que antigamente era chamada de extrema unção. Hoje não, né? Hoje a unção dos enfermos é conferido às pessoas acometidas de doenças perigosas, ungindo-os na fronte e nas mãos, com óleo devidamente consagrado. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, ele te salve e, na sua bondade, alivie os teus sofrimentos. Quem recebe este sacramento? A unção dos enfermos não é um sacramento apenas para aqueles que se encontram às portas da morte. Portanto, tempo oportuno para receber a unção dos enfermos é certamente o momento em que o fiel começa a correr perigo de vida, perigo de morte por motivo de doença, debilitação física ou velhice. Porque tem pessoas que deixam para chamar o padre quando aquele doente já está em coma. Às vezes está na UTI, fica complicado entrar na UTI, né? A gente sabe muito bem que a legislação ela permite a presença do padre, do pastor, não é? Do líder espiritual daquela pessoa. Mas hoje, por conta das bactérias, por conta dos vírus, fica mais difícil ter acesso às UTIs. Às vezes a gente pensa que é maldade das pessoas. Pode ser que em algum momento quem esteja ali à frente esteja com maldade. Mas a grande questão é a contaminação. Então, por isso, antes do seu doente ele entrar numa UTI, chame o sacerdote para dar-lhe a unção. Se o médico diz assim, olha, nós vamos colocar o doente na UTI, providencie um sacerdote antes para que ele possa receber a unção dos enfermos e que ele esteja, de certa forma, consciente, não é? E que seja uma coisa assim que ele também participa, que ele quer. Porque às vezes a gente nem sabe se aquele doente manifestou o desejo de receber o sacramento da unção dos enfermos. A gente nem sabe, não é? E nós sabemos muito bem que a disposição de quem o recebe. Se a pessoa manifestou o desejo de recebê-lo, ótimo, né? Então, mas às vezes não manifesta. Outra coisa também, vou até contar um fatozinho. Um dia desse uma pessoa me chamou para dar uma unção a um parente. Eu fui no hospital. Quando eu cheguei lá, a enfermeira me disse assim, padre, esta pessoa é evangélica. Não se pode dar a unção dos enfermos a um evangélico. Aí, eu não dei a unção dos enfermos. Voltei. Quando eu falei para o parente, ele disse, não, mas ele está em coma. Não é assim não, minha gente. Não é assim não. Os sacramentos são para os católicos. Se você mudou de igreja, você rejeitou os sacramentos. E não tem como, não tem sentido você dar um sacramento escondido daquela pessoa. É até um crime, né? Você pode até ser processado. Então, outra coisa também. Às vezes é somente o desejo da família. É claro que a oração da família é muito importante para a salvação do doente. Não sei se vocês perceberam, mas naquela cura que Jesus fez do paralítico, em Marcos, no capítulo 2, lá em Lucas diz assim, e vendo Jesus a fé dos que o carregavam, dos carregadores, curou o homem. Então, a fé da família.
Mas aquela pessoa deve manifestar o mínimo de desejo de receber o sacramento da penitência, da unção dos enfermos. Não pode ser assim simplesmente. E já houve casos em que a família quer, quando a gente chega lá, o doente diz: eu não quero, não. Pronto. Não é possível. Eu não quero, não. Até porque tem aquela imagem tradicional de que quem recebe a unção dos enfermos vai morrer. E que não é assim, não é? Mas ainda ficou a extrema unção. Então, não tem possibilidade. Eu acompanhei uma senhora no hospital, e todas as vezes, uma pessoa muito católica, muito da igreja. E todas as vezes que eu ia no hospital, eu ia lá no cantinho onde ela estava, ela recebia a Sagrada Comunhão. Aí quando foi um dia eu disse assim: a senhora não quer receber a unção dos enfermos? Ela disse: não, padre, quero não. Pronto, tudo bem. Passou alguns anos, e quando foi agora, faz uns 2 meses, eu fui celebrar uma missa dos enfermos. E quando eu cheguei lá, eu dei a unção a alguns enfermos. Aí essa pessoa estava e recebeu a unção. E eu olhei para ela e disse: eu conheço esta senhora. Aí lembrei da história, mas eu fiquei calado. Quando foi no final da missa, depois da missa, sempre tem aquele lanche, e os doentinhos vêm, lancha, e eu gosto de lanchar também. E aí ela chegou perto de mim e disse: padre, o senhor lembra de mim? Eu disse: lembro. Lá no hospital, eu lhe ofereci a unção dos enfermos e a senhora não quis. Ela disse: pois é, padre, mas agora eu recebi. Eu disse: está vendo que coisa boa? E aí a filha dela me disse: olha, padre, ela vive para rezar. Ela reza o rosário todos os dias. A vida dela é uma vida de oração. E eu fiquei muito feliz, não é, ter me reencontrado com ela. E agora ela estava aberta, disposta para receber a unção dos enfermos. E eu fiquei mais feliz ainda quando a filha me disse que ela era uma pessoa de oração e que rezava o rosário de Nossa Senhora. A gente sabe que o rosário de Nossa Senhora, na nossa cultura, são os 4 terços. E ela rezava os 4 terços por dia. Eu disse: olha, que maravilha, não é? Que maravilha, uma pessoa de uma vida de oração. Porque eu li uma vez um livrinho de um irmãozinho de Jesus chamado Carlos Carreto, da Congregação dos Irmãos de Jesus, de Charles de Foucault, e ele dizia assim: eu nunca esqueci esta palavra. A pessoa que reza o rosário é uma pessoa de vida de oração. Então, eu tenho esse testemunho, não é? Eu fiquei muito feliz com a presença dela. Então, às vezes a velhice, a debilitação física, não é? Outras vezes também a pessoa vai fazer uma cirurgia de alto risco. Muitos chegam: padre, eu quero receber a unção dos enfermos porque eu vou fazer uma cirurgia. E aí a gente reza, faz um pequeno momento de oração, aquela pessoa está bem, não é? E aí depois a pessoa chega: graças a Deus, padre, a minha cirurgia foi muito boa. E aí diz uma outra coisa também muito bonita: depois eu estava muito angustiada, mas depois da unção dos enfermos, eu fiquei com muita paz, com muita tranquilidade. E enfrentei a cirurgia em paz. E graças a Deus deu tudo certo. Tá vendo como isso é bonito, né? E como é bonito quando a pessoa acompanha as orações. Eu lembro que eu fui dar unção a um sacerdote, já numa certa idade, e ele já estava muito doente, mas ele estava falando. E eu cheguei para ele e disse: olha, eu vim aqui lhe dar a unção dos enfermos. Vim rezar para a gente rezar junto. E ele disse: vamos rezar. E como ele já tinha dado também a unção dos enfermos, sabia das orações, então ele rezou junto comigo. E nós rezamos, eu fui fazendo toda a celebração muito devagar, né, para que ele fosse me acompanhando. E aquilo foi um momento de tanta graça, de tanta bênção de Deus. Depois o irmãozinho partiu para a casa do pai. Não é? Mas que momento maravilhoso, não é? Aquela aceitação tranquila que precisava naquele momento de receber a sagrada unção.
Se o enfermo que recebeu a unção dos enfermos recobrar a saúde, pode, em caso de recair em doença grave, receber de novo este sacramento. No decorrer da mesma enfermidade, este sacramento pode ser reiterado, dado de novo, se a doença se agravar. E aí eu tenho outro testemunho. Eu fui chamado para dar uma unção aqui no hospital e quando eu cheguei, eu dei a unção ao senhorzinho que já estava muito doente, às 3 horas da tarde. E ele, às 6 horas, partiu para a casa do pai. Aí eu fui saindo, né? A enfermeira disse, padre, o senhor poderia dar uma outra unção? Eu disse, posso. Aí fui. Ela disse, olha, esse aqui é um senhor que está aqui já faz 5 meses, está muito doente, né? E a gente queria que o senhor rezasse nele, fizesse uma oração. Eu fui e dei a unção dos enfermos. Pronto, tranquilamente. Isso foi numa quarta-feira. Fui para casa. Quando foi na sexta-feira, uma pessoa muito conhecida minha, ela entrou em contato comigo. Padre, a gente gostaria que o senhor desse a unção a uma pessoa. E aí, eu passei o dia todo ocupado e eu disse, olha, eu só vou ter disponibilidade para ir dar esta unção 8 horas da noite. Eu ia celebrar uma missa de 7, depois das 8 eu posso ir. E a pessoa disse, tranquilo, tudo bem. E aí, quando eu cheguei em casa, o carro já estava na minha porta para me levar para dar esta unção. E no caminho eu perguntei assim, qual é o hospital para que a gente vai dar unção? A pessoa disse o hospital. E era o mesmo hospital que eu tinha ido na quarta-feira. Aí eu disse, eu vou olhar para aquele doentinho de novo. Eu vou lá visitá-lo. Ele estava muito doente. Quando nós chegamos no hospital, fomos lá na assistente social, aí eu disse, diga o nome do doente para ela, para que ela possa encaminhar a gente. Pois era justamente o mesmo nome daquela pessoa que eu tinha ido na quarta-feira. Eu disse assim, eu já dei a unção a esta pessoa. Padre, o senhor deu e foi quando? Eu disse, quarta-feira. Mas vamos lá. Quando nós chegamos, era a mesma pessoa. Mas aí já estava gravíssimo. Tinha aumentado, tinha se agravado, a doença tinha se agravado. Já estava tendo umas paradas respiratórias. E aí eu dei a unção novamente para ele, né? E no caminho eu vinha pensando, digo, meu Deus, não é? Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, né? Aquele irmãozinho eu acho que estava precisando de uma ajudinha a mais, né? Para vencer as resistências que se encontrava dentro do coração dele. E eu voltei muito satisfeito, né? Já tinha dado a unção, mas porque eu queria vê-lo, né? E também porque dei a unção de novo, porque houve um agravamento da doença. Ele já estava assim numa situação muito... tanto que um dia depois ele chegou a óbito, né? Então, são os casos, não é, que nós sacerdotes temos na vida. São as graças de Deus, as bênçãos de Deus. Essa experiência somente um sacerdote pode ter. Por isso, jovem, você que está indeciso, para ser padre, é uma beleza, é de uma riqueza muito grande a vida de um sacerdote. Só os sacerdotes, bispos e presbíteros são ministros da unção dos enfermos. É dever dos pastores instruir os fiéis sobre os benefícios deste sacramento. Que os fiéis incentivem os doentes a chamar o sacerdote para receber este sacramento. Que os doentes se preparem para recebê-lo com boas disposições, com a ajuda de seu pastor e de toda a comunidade eclesial, que é convidada a cercar de modo especial os doentes com suas orações e atenções fraternas. A unção dos enfermos é uma celebração litúrgica e comunitária. Como é bom quando acontece na família, no hospital ou na igreja, para um só enfermo ou para um grupo de enfermos, né? Você pode, às vezes a gente chega numa enfermaria, tem 3, 4 enfermos que quer receber a unção.
você pode fazer uma pequena celebração ali, uma celebração do sacramento e da unção para os 3. Eu gosto de dar para cada um. Cada um. Até porque às vezes tem gente de outras igrejas e tem conversas, né? Então eu gosto de ir de um em um. Mas você pode muito bem, se há possibilidade, não é? Você dá a um número maior. É de todo conveniente que ela se celebre dentro da Eucaristia. Se as circunstâncias o permitirem, a celebração do sacramento pode ser precedida pelo sacramento da penitência e seguida pelo sacramento da Eucaristia. A gente pode, não é? Em alguns casos, quando o doente pode falar, a gente pode primeiro perguntar, não é? Você quer pedir perdão a Deus de algum pecado, não é? De alguma coisa que você fez, ofendeu a Deus, não é? Então, pode fazer ali o sacramento da penitência, depois da unção, né? E dá o viático, que é a Eucaristia. Por que viático? Alimento do viajante, alimento daquele que vai para a casa do Pai. Palavra e sacramento formam um todo inseparável. A liturgia da palavra, precedida de um ato penitencial, abrirá a celebração. As palavras de Cristo, testemunho dos apóstolos. A celebração do sacramento compreende principalmente os elementos seguintes. Os presbíteros da igreja impõem em silêncio as mãos aos doentes. Oram por eles, oram sobre eles na fé da igreja. É a epiclese própria deste sacramento. Realizam então a unção com óleo consagrado, que, se possível, deve ser feita pelo bispo. Então, primeiro há uma imposição das mãos e depois há uma unção. Essas ações litúrgicas indicam a graça que esse sacramento confere aos enfermos. Agora, quais são os efeitos do sacramento? Um dom particular do Espírito Santo. É uma graça de reconforto, de paz e de coragem para vencer aquela dificuldade. E como os doentes que recebem a unção e que se recuperam dizem: como eu senti paz depois da unção dos enfermos. Como eu me senti reconfortado pelo Senhor, por Deus, por Jesus. O outro é a união com a paixão de Cristo. Outro é uma graça eclesial. Participam. E depois, uma preparação para a última passagem. Se o sacramento da unção dos enfermos é concedido a todos os que sofrem de doenças e enfermidades graves, com mais razão ainda cabe aos que estão às portas da morte. Né? Por isso também foi chamado extrema unção. Né? A unção dos enfermos completa nossa conformação com a morte e a ressurreição de Cristo, como o batismo começou a fazê-lo. É o termo das sagradas unções que acompanham toda a vida da pessoa. Batismo, confirmação, se depois foi padre, a unção, por último, a unção dos enfermos. Aos que estão para deixar esta vida, a Igreja oferece, além da unção dos enfermos, a Eucaristia como viático. Recebida neste momento de passagem para o Pai, a comunhão do corpo e sangue de Cristo tem significado e importância particulares. É semente de vida eterna. Né? Então, quando a pessoa pode receber a Sagrada Comunhão, a gente dá. Né? Eu vou contar mais uma experiência. Eu cheguei numa enfermaria e tinha vários doentes. E tinha um que estava em agonia. E eu olhei para ele. Mas eu não vi, assim, a família querer que... Aí eu fui para os outros.
Aí quando eu estava indo para os outros, a irmã deste doente me chamou. Aí eu fui. Cheguei lá muito doente mesmo, estava dando já estava dando aquelas agonias. Aí eu fui e dei a unção. A mãezinha dele estava ao lado, a irmã. Eu fui e dei a unção dos enfermos. Não podia dar a Sagrada Comunhão, porque não tinha mais possibilidade. Quando eu ia saindo de perto dele, me afastei um pouco, eu escutei quando ele disse assim: eu quero comungar. Aí eu voltei. A irmã dele disse: padre, ele está pedindo a comunhão. A mãezinha dele ficou muito feliz porque ele tinha voltado, né? Aí eu fui e dei a Sagrada Comunhão para ele. E momentos depois ele foi a óbito. Nunca esqueci isso. A graça de Deus agindo na vida daquele homem. Ele voltou daquela agonia que ele estava tendo e disse: eu quero comungar. E comungou. Até a mãezinha dele chegou para mim e disse: padre, ele vai ficar curado? Eu disse: não, minha filha. Ele já está curado espiritualmente, né? E aí pouco tempo, eu já tinha saído do hospital, me disseram depois que ele foi a óbito. Isso é uma vida na graça de Deus. É uma vida na graça. Nós devemos pedir a Deus a graça de receber os últimos sacramentos. Devemos pedir ao Senhor constantemente. Né? Claro que seja feita a vontade de Deus. Ó Deus de bondade, de misericórdia, Deus de amor, tudo fizestes para que nós pudéssemos participar da tua vida divina. Como tu és bom, pensastes em tudo, até mesmo nos últimos momentos da nossa vida. Tu vens a nós, através do teu sacramento, sacramento da unção. Ali tu nos dás a força e a coragem para enfrentarmos as doenças, as dificuldades, a velhice e também para enfrentarmos a passagem para a casa, para a volta para ti, para a casa, a tua casa, que é a casa do Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo sacramento da unção. Que Nossa Senhora que está ao lado dos doentes, que Nossa Senhora providencie sacerdotes para que possam administrar a sagrada unção e preparar os fiéis para o grande encontro com seu divino Filho. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu,